Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Verso do Direito, um pensar além da norma. E hoje nós vamos fazer uma conexão muito legal entre filiação socioafetiva e psicanálise. E para tanto, nós trouxemos aqui o psicanalista Dr. Ricardo Mello, psicanalista, CEO do Instituto da Mente, professor, supervisor e palestrante. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Eu que agradeço desse seu convite, é uma alegria estar aqui, é uma alegria falar com você que nos acompanha, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, porque falar de filhos sempre é muito bom, né? Com certeza. E vejam só, pessoal, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer o Ricardo, e por um bate-papo que nós tivemos, eu falei, nossa, o Ricardo precisa vir no podcast para contar a história dele, uma história de vida brilhante. E aí a gente chegou no contexto da filiação socioafetiva e eu descobri que ele é pai de 9 né? Filhos, sendo 7 deles socioafetivos. Então, Ricardo, o microfone é seu, a fala é sua. Conta pra gente um pouquinho daquela sua história que você trouxe pra mim no particular e vamos veicular isso pro pessoal. Legal. Primeiro, você falou assim desse bate-papo, que foi uma coisa meio informal e acabou virando, né, essa brincadeira gostosa que nós estamos fazendo aqui. Mas isso só foi possível. Tem um psicanalista chamado Sandor Ferenczi, que ficou conhecido agora há pouco tempo, e ele disse que a base de qualquer relação é a empatia. Mas não é aquela empatia que a gente costuma ouvir e que talvez você também já tenha ouvido, se colocar no lugar do outro. Isso é muito pouco. É muito pouco você se colocar no lugar do outro, você não entende aquela história. E Ferenczi vem dizer que nós precisamos estar com o outro naquele lugar qual ele está passando. E no dia que você foi conhecer o Instituto, você fez isso. Você estava lá comigo naquele lugar, né? Eu contando das dores, que também tem, mas também das conquistas, das alegrias, e é isso que faz toda a diferença. Acho que é ali que começou esse bate-papo já, desde lá, e foi muito legal. Então isso é muito bom. Como você disse, eu sou pai de 9 filhos, destes 9 são 7 que são meus filhos do coração, né? E é uma alegria muito grande. E eu acho que é até um despertar para você que nos acompanha, que de repente fala, como eu faço, né? O que eu posso fazer? E a minha história é meio doida, porque eu começo casando com a Elaine, tenho meu filho Lucas, que é o meu primeiro filho, biológico, e com o Lucas, nós tivemos um episódio de saúde, ao qual aquilo trouxe pra gente uma dor muito grande, e um medo muito grande de perdê-lo por um contato que ele teve com um vírus muito grave, enfim, essa é uma outra história para um outro podcast. E nós falamos, meu Deus, como que a gente vive agora sem a base de um filho, né? Como é importante, a gente coloca as nossas expectativas também nos filhos, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. E ali comecei a fazer um trabalho de olhar para dentro de mim e falar, nossa, ser pai não é brincar de casinha, né? É algo muito sério e é algo que parece que eu gosto, né? E com essa história começaram a aparecer num projeto social que eu trabalhava, algumas crianças, 12, 13, 14 anos, e a gente foi tendo um vínculo, né? E esse vínculo foi crescendo, foi amadurecendo, e eles um certo dia chegaram para mim e falaram, eu posso te chamar de pai? E aquilo para mim foi um impacto grande, né? Porque como pode alguém me ver dessa forma, mesmo eu sabendo que eu sou pai já do Lucas, como isso acontece, né? E eu disse para eles, claro que posso, né? Com certeza. E eles me abraçaram e ali começou um processo ao qual eu nem tinha pensado até então. E eles começaram a frequentar a nossa casa e participar do projeto. E um certo dia, um deles, que é o Emerson, que é o meu filho mais velho adotado, ele chega para mim e diz assim, eu acho que eu vou morar na tua casa. Pode? E eu falei, mas peraí, não é só um filho de coração, você na sua família, então ele abre o coração de que queria sim estar lá com a gente, e eu falei, mas e a sua família? Porque a gente não tinha contato com a família até então. Sim.
E ele disse, não, né? Nessa época eram 3 jovens, era o Emerson, o Renato e o Danilo. E eles começaram a frequentar em casa e eu comecei a ter contato com a mãe, né, desses meninos. 2 não tinha pai, e o Danilo é filho de primos, né, que era amigo desses meninos. E a gente começa ali a ter uma convivência com os pais e os pais falam, olha, são seus filhos. Não tem como a gente tirar isso pelo respeito, pelo carinho, pela obediência, pelo amor. E aí eles vão e começam a frequentar mais assiduamente a nossa casa. E aí a gente começa esse processo de trazê-los e ganhar o nosso sobrenome, ganhar a nossa família, a nossa casa, a nossa história. E concomitantemente apareceram os outros, que também foi um processo muito parecido nesse projeto de cuidado, de cuidar da vida espiritual, né? E eles começaram a vir, e eles começaram a frequentar, e a gente começou a acolher e falar, eu acho que é esse o nosso chamado, né? E aí nesse chamado vieram os meninos morar com a gente. Isso, os 7 são aqueles que eu posso dizer que são juridicamente meus, Tá. né? Mas com isso também começaram a aparecer outros meninos, inclusive irmãos desses, que hoje me chamam de pai, que têm um respeito por mim, aonde me encontram, me apresentam para as pessoas, embora esses não tenham convivido diretamente com a gente, mas essa família foi crescendo, crescendo, e no decorrer de tudo isso, um certo dia, essa história eu me contei, Sim. um certo dia eu sair, a gente gostava de ir no Habib's, né, com a molecada toda, lá eles iam pros brinquedos e começaram a namorar, namoradinha aqui, namoradinha ali. Um dia eu e a Elaine, a minha esposa, a gente, vamos lá no Habib's. Aí eu vou sair com a minha namorada, eu vou no churrasco do meu cunhado, eu vou passear com o pessoal. E fomos eu e a Elaine. Chegando lá, nós sentamos, olhamos um pro outro e caímos em choro. Porque falou, cadê as crianças? Me emocionei agora. Olha. Cadê as crianças? E já não eram mais tão crianças assim, já estavam construindo as suas histórias. E aí nós falamos, acho que a gente precisa de mais gente em casa, né? E aí a gente, vamos tentar ter mais um filho biológico. E nós começamos a tentar ter outro filho, mas nós recebemos um diagnóstico de que ele não poderia mais ser mãe. Tá. As células que produzem óvulos dela teve um problema e não produziam mais óvulos. E a gente ficou bem triste. E aí falamos, olha, acho que vamos ter que identificar outros filhos para trazer para casa. Mas aí, eu acredito muito em Deus, Deus foi muito misericordioso e aconteceu um milagre. A Elaine começou a passar mal um dia, sentindo muita dor nos seios e ficou muito preocupada. E vamos fazer então o exame, né? Para ver se não é alguma outra coisa. E nesse exame o médico pediu um exame de sangue. E aí, quando saiu o resultado, ele chegou pra gente e falou: parabéns, a dor nos seios é porque a senhora está grávida de 3 meses, Que felicidade. né? E aí veio o Gabriel, que hoje tem 14 anos, e foi um presente mesmo de Deus, e veio abrilhantar e veio sacramentar, né, esse caminho que nós escolhemos de ter esses filhos, né? Nós tivemos, então, quando eu pergunto, nós temos 9 filhos, foram gerados também, né? Acredito que você vai falar um pouquinho desse momento de gestação, até para quem quer adotar um filho, né? Mas foi uma gestação desses 7 filhos, de conhecer as famílias, de conhecer as histórias, alguns deles com histórias bem tristes, bem doloridas, mas que através desse acolhimento que, como eu disse, Firenze diz, a empatia, a gente abraçar, hoje eu tenho muito orgulho. Porque todos estão muito bem formados, muito bem casados, muito bem encaminhados na vida. Cada um me dá um orgulho de uma forma única, porque cada um é único, cada um tem o seu DNA, a sua história, um amigo meu diz assim, cada um tem o seu dedão impresso ali na sua história. Eu falo, tem, né? E foram muito, muito assertivos nas suas escolhas, com ótimas esposas, com trabalhos
alguns puxaram até o pai, né, que a minha antiga profissão acabaram seguindo, e assim, é um grande orgulho para mim ser pai desses 9 filhos, e poder estar aqui hoje falando sobre essa história que me emociona. Que gostoso. E assim, né, histórias são marcantes e a gente precisa contar as nossas histórias porque elas definem quem nós somos, né? E a partir disso, Ricardo, como que a psicanálise chegou na sua vida? Ela já existia nesse momento que você entrou nesse ciclo do pai socioafetivo, dessa vinculação com os seus filhos, ou a psicanálise chegou depois? A psicanálise chegou depois. Eu venho do mundo corporativo, né? Minha primeira formação é em recursos humanos, sempre trabalhei nessa área, trabalhei em ótimas empresas, sempre muito valorizado, muito respeitado. Isso é uma coisa que eu sou muito feliz. Mas chegou um momento que eu estava na primeira que eu fiquei mais tempo, 10 anos nessa empresa, que eu cheguei e eu olhei e falei assim, tá tudo lindo, mas parece que falta alguma coisa aqui dentro. Sabe, você olha e fala assim, eu amo estar aqui, eu não ganho mal, eu tenho ótimos amigos, a empresa é muito boa, mas falta alguma coisa. E aí eu resolvo sair dessa empresa, né? Tinha acabado de me formar na faculdade, porque eu me formei tardiamente, né? Porque vim de uma família muito humilde, sou filho de uma mulher preta, analfabeta, empregada doméstica. Meu pai estudou só até o terceiro ano, o antigo terceiro ano, e era operador de máquinas. Então foi uma vida interessante de se viver, né? E aí eu me formei tarde, tinha um sonho de fazer faculdade, assim, uma coisa que gritava em mim, mas infelizmente não deu, ou aconteceu no momento certo, Sim. né? Às vezes a gente acha que não deu certo, mas aconteceu na hora que tinha que acontecer. E tinha acabado de me formar, saí da empresa, pedi demissão, e de repente, numa segunda-feira, acordo e falo, o que eu fiz? Que loucura eu fiz, né? Os meninos, os 3 primeiros já estavam comigo, já tinha o Lucas, que é o meu filho biológico, tinha acabado de financiar um carro, Nossa, pagava aluguel. olha o giro. Falei, o que eu fiz comigo? Né? O que eu fiz com a família? Embora para tomar essa decisão foi em consenso. E aí foi chamado para trabalhar numa autarquia. E nessa autarquia, para exercer RH. Né? Então eu cheguei ali também, fiz um trabalho maravilhoso, com pessoas maravilhosas. E mudou a gestão, aí eu saio, né? E me vejo no mercado de trabalho de novo. E vou trabalhar como assessor parlamentar. E lá eu comecei a perceber que tinha muita coisa que dava para fazer e que não dependia só do órgão, né? Que também dependia do ser, da pessoa que fala, eu quero fazer, eu quero contribuir de alguma forma com a sociedade, com a comunidade. E ali naquele momento, uma amiga muito querida fala para mim, por que você não faz psicanálise? Você tem um jeito, você tem uma forma de escutar a gente, de trazer assim a gente entrar no raciocínio, no pensamento, para tomar algumas decisões. E eu falei, o que é psicanálise? Né? E ela falou, não, vamos procurar, eu vou te ajudar a procurar. E naquela mesma semana, não sei se coincidência, não sei se uma força da natureza, não sei se Deus, eu recebi um SMS, venha participar de uma aula gratuita de psicanálise. Olha que o SMS denuncia a idade, Ricardo. Olha, mas era mesmo. SMS, que legal, que legal. Aí eu falei, cara, eu vou conhecer essa tal da psicanálise. E fui para uma aula. Quando eu entrei naquela aula e o professor começou a falar do que era psicanálise, o que ela poderia fazer com uma pessoa, que era uma oportunidade dessa pessoa ter uma conexão com ela mesma, talvez conexões que ela nunca tinha percebido e que ela poderia reparar padrões que ela vinha repetindo no decorrer da tua vida, que os traumas iam tirando muitas oportunidades da vida dela. Eu fui olhando aquilo tudo e fui falando, peraí, parece que eu andei procurando por isso a minha vida inteira. Foi um chamado. Foi um chamado. Eu costumo falar que nós não escolhemos a psicanálise. É ela que nos escolhe.
né? E naquele dia ela olhou para mim e ela piscou o olho e eu me apaixonei. E aí, naquele dia eu decidi que eu queria ser psicanalista. E aí eu me lembro que no segundo momento da aula o professor perguntou: por que vocês estão fazendo psicanálise? Qual que é o seu intuito? E eu disse: eu quero ter um instituto para formar pessoas e atender pessoas, sobretudo aqueles que não tiveram a oportunidade de ter um contato com uma terapia. Sim. Né? Porque há 10 anos atrás, a psicanálise, ou a terapia no geral, seja ela em qual vertente for, era algo muito elitizado, né? Sim. Então eram só as elites que tinham essa possibilidade. E aí eu vim agora com o Instituto da Mente falando, eu quero que chegue também a outras classes. Né? Tanto que nós temos lá no Instituto um projeto chamado Atendimento Terapêutico a Valor Social, Que é um legal. valor mais acessível para chegar até as outras classes que não tiveram essa oportunidade. E naquele dia eu senti que era esse meu chamado. Era ajudar pessoas a evoluírem, né, passar por esse processo de evolução do eu. Sim. E olha só que interessante, pessoal. @instituto_da_mente, correto? Isso. Decorei, hein? Então, a Valor Social, consulta a Valor Social. Eu vou fugir aqui um pouquinho do nosso roteiro. Você ainda considera a psicanálise elitizada? Hoje, com as escolas muito comprometidas, trabalhando todo o tripé psicanalítico, dando oportunidades, tem bastante gente que está abrindo espaço para esses atendimentos sociais. Tá. Né? E o que eu estou bem contente desse é que instituições escolares, igrejas, né, templos, estão abrindo a oportunidade para oferecer para as pessoas, né, esses trabalhos. Então eles acabam contratando, porque o psicanalista na formação chega um momento que ele precisa fazer análise supervisionada, que é, entre aspas, muitas aspas, para que meus amigos psicanalistas não fiquem bravos comigo, mas é um estágio. Então eu preciso proporcionar para esses alunos horas de atendimento para que quando ele se formar, ele seja apto ao atendimento. E o que eu tenho feito? Ido até esses lugares e aberto essas portas de oportunidade. Então a gente tem percebido que muitas pessoas que antes não faziam terapia hoje procuram. Que legal. E se a gente for parar para pensar em igrejas, templos religiosos, a grande maioria das demandas são pessoas que possuem problemas financeiros, problemas de saúde e problemas amorosos. Sim. Problemas amorosos / familiares. Então, a importância também dessas conexões entre as religiões e a psicanálise para que possa servir de amparo ao desenvolvimento, né, desse cidadão que esteja passando por uma dor, né? Então, isso é muito legal, essa conexão é bem interessante. O Instituto, ele forma também psicanalistas, né? Ele forma psicanalistas. Tá. Lá nós trabalhamos, né, na formação pelo tripé psicanalítico, que é a teoria, a análise pessoal, porque todo terapeuta que se formar no Instituto da Mente como psicanalista, ele precisa fazer terapia. Sim. Porque não tem sentido, seria mais ou menos cego guiando cego, né? Aí ficaria ruim. Então ele precisa entregar horas de terapia e a análise supervisionada. Que isso assusta um pouquinho, né? As pessoas acham que essas horas supervisionadas é o terapeuta atendendo e um terapeuta mais experiente ali escrevendo o que ele está falando, se está certo, errado. Sim. Não, ele atende, depois ele leva para o seu supervisor aquele caso e eles trabalham juntos para ver se está sendo correto, se está indo pela vertente que é necessária. Né? Então a gente trabalha assim formando terapeutas capacitados para o mercado de trabalho aí. Legal. E aí, como o mundo está necessitado, né, desse cuidado. Sim. Agora vamos pensar, né? Da psicanálise para a sua vida. Onde começa o papel do pai, a responsabilidade? Por onde começa essa figura paterna? Olha, ser pai é só um estado biológico, né? Ser pai, você vai lá, você doa o seu sêmen e fabrica um serzinho ali.
a paternidade, o desejo, isso já é emocional. Então a gente traz essa emoção. Eu encontrei isso, né? Eu falo pro meu filho Lucas, que é o meu biológico mais velho, que ele sofreu um pouquinho mais, né? E se ele, na hora que ele vem aqui no podcast, ele vai falar, esse velho tem razão. E porque eu não tinha acesso à psicanálise, então muitas coisas eu achava que estava fazendo de forma correta como pai. Não, o pai tem que ser assim, né? Meu pai era uma persona rígida, com valores muito intrínsecos ali, então era muito firme. A gente tinha medo, às vezes, de falar alguma coisa. E o Lucas passou um pouquinho por isso, o Emerson também, o Renato, o Danilo. Depois que eu tenho acesso à psicanálise, que eu começo a mergulhar nesse universo, eu começo a perceber que, como pai, eu estava levando muitas frustrações para os meus filhos, porque eu queria que eles realizassem as minhas frustrações. Então, muitas coisas que eu era, de certa forma, impedido de fazer, eu queria impedi-los para que eu me realizasse neles, tá? Eu não fiz, eles também não vão fazer. Olha como que eu sou perfeito, como eu sou bom. Inclusive, tem um fato interessante. Eu participei de uma aula que o professor entrou na sala e ele disse assim: pare de passar as suas frustrações para os seus filhos. Se você não teve coragem de fazer, não os impeça que faça. E aquilo para mim soa assim como uma grande dor. Porque eu falei, peraí, eu sou pai. Na época eu tinha 5, eu falei, sou pai de 5 filhos. Quem sabe ser pai sou eu. Porque o pai tem que colocar regra, pai tem que ser duro, pai não pode ser amigo, pai tem que ser firme. Sim. E eu fui embora desse rio naquele dia triste, decepcionado. Eu falei assim, eu vou trancar esse curso. Porque como que esse cara quer me ensinar a ser pai? Eu sei ser pai. Ele tem o quê? 2 filhos, 3 filhos, né? E eu fui muito bravo, mas depois eu fui digerindo aquilo. E eu comecei a prestar atenção que sim. E um dos exemplos foi que meu filho, ele não se adapta a trabalhar em empresas com chefia, com direção, ambiente fechado, né? Ficar ali 8 horas. Ele não consegue se caber ali. E eu dizia para ele, não, mas você tem que fazer, você tem que estar lá, você tem que fazer faculdade, porque tem que trabalhar lá, porque tem que ser CLT, olha o fundo de garantia, olha o seguro-desemprego, e não sei o que tem. E naquele dia, naquela semana, eu fiquei ruminando aquilo. E eu falei, ele tem razão. Meu pai dizia isso. Precisa arrumar um emprego que você fica ali 10 anos, tem que ter estabilidade, tem que ficar ali. E as coisas mudaram. Não é Sim. mais assim. Depois da Revolução Industrial, talvez tenha sido assim. Sim. Mas hoje não é mais assim. E aí eu parei e falei, nossa, é verdade. E esse meu filho tinha um desejo de ter moto. Ele queria ter uma moto e eu falava, não, moto não. Porque todo mundo que tem moto morre. Todo mundo. Todo mundo generalizou totalmente. E não é, né? Não. E naquele dia eu falei, cara, é verdade. Eu acho que eu que sempre quis ter uma moto. E meus pais diziam que moto, todo mundo que tinha morria. Foi passando, né? Eu vou repetindo o padrão, né? E aí naquele dia caiu a minha ficha, naquela semana caiu a minha ficha, e ele chegou em casa bravo, falando que ia sair da empresa. E eu falei, sai. E ele falou, como assim? Eu falei, é isso que você quer? Eu não gosto de lá, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Sai. Ele falou, mas se eu sair, eu vou comprar uma moto. Eu falei, compra uma moto. Aí ele veio e colocou a mão na minha testa. Você tá doendo? Você foi completamente estoicista. Fui. Quero sair, sai. É. Quero ficar, fica. Quero comprar uma moto, compra. Não quero uma moto, não Porque era posso. sobre ele, não era sobre mim. E para entender isso é um processo. É difícil. E naquele momento eu percebi que ele tinha uma vida. Não só ele, como os outros filhos também, né? E aí, eu gosto de estudar, eu gosto de escrever, eu sou o Caxias, né? E eu comecei a não pegar mais no pé deles, por isso que eu falei sobre eles. Eu não posso passar minha frustração de ter me formado na faculdade com 30 e poucos anos. Sim. E querer que eles façam isso agora porque eu quero. Sim. Então, a psicanálise me ajudou
a olhar por esse lado. Aí vieram os outros. Os outros, como eu já estava mergulhado na psicanálise, já conhecia um pouco, né, das fases psicossexuais infantil, o quanto a gente acaba, às vezes, fazendo coisas que atrapalham o futuro dos filhos, eu fui mais maleável com eles e comecei a entender melhor que cada um deles tem a sua vida, que eu preciso respeitar esse limite. E eu acredito que eu me tornei um pai melhor, né? Sair daquele papel que a gente acha da paternidade, né? E comecei a ser essa presença. Porque pai, qualquer um pode ser. Agora, a figura paterna, a função paterna é só aqueles que entendem como é o caminho de cada um, né? Tem uma história que eu acho bem legal da águia, quando ela vai fazer o seu ninho, né? Ela faz no alto de uma montanha. Sobe, lá ela coloca gravetos, ela coloca espinhos e ela coloca camadas de folhas. Ali ela choca, o casal choca os ovos, e quando os seus filhotes nascem e eles começam a se alimentar, eles vão lá, trazem alimentos. Quando eles começam a criar asas, começa o processo de voo, alguns vão lá e se arriscam, tentam e voam, e vão embora. Outros querem ficar naquele lugar cômodo, gostoso, com o papai e a mamãe trazendo comidinha, né? E eles ficam ali quietinhos, só com a boquinha aberta, esperando esse alimento. Os pais falam, não pode, vou lá, tiro todas as folhas que tá lá e deixo os espinhos. Aí outros se machucam, se furam, aí vão aprender a voar, mas uns encontram um lugarzinho confortável, se encaixam e ficam ali esperando. Mãe, pai, vem trazer comida. O que o pai faz? Vai lá, pega esse filhote, coloca nas costas, sobe voo, chega lá em cima, ele solta o filhote. O filhote cai meio desgovernado e os pais do lado ali, um rasante, e eles caindo, meio sem saber como bater a asa. Quando os filhos vão acertar o chão, eles entram embaixo do filho e voam de novo. E aí eles voam mais alto. Chega lá e eles repetem o processo. Sim. E a mesma coisa. E na terceira, quarta vez, a hora que o filhote cai, ele abre a asa, faz um voo plano e ele aprende a viver. E é esse o nosso papel. E a psicanálise consegue explicar, porque se nós formos parar para pensar, o ser humano é a espécie que gera e quer para si o filho, né? Se nós pensarmos em reino animal, nasceu é para o mundo, né? É alçar o voo e tchau. Bora, vamos seguir a vida. Segue a vida. Vai escrever a sua história. Pois é. E a psicanálise consegue explicar, Ricardo, o porquê o ser humano tem para si? O que alguns chamam de dependência emocional. Eu me torno dependente daquele ser, meu objeto de desejo, né? Então aquele serzinho que veio de mim, nasceu de mim, né? Eu trouxe ao mundo, ele se torna o meu objeto de desejo. Então eu quero ele para mim. Eu quero que ele seja a melhor versão daquilo que eu não consegui ser. E por que, né, Ricardo, as pessoas insistem nisso, e esse é um grande ponto de debate, assim, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas, eu questiono quem é da área da psicologia, da psicanálise e outras áreas terapêuticas, o porquê que o ser humano não corre atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, e ele quer colocar no filho essas expectativas que ele não conseguiu para a vida dele, né? Poxa, é muito triste isso, passar por essa nossa existência sem conseguir ser aquilo que nós desejamos e pretendemos ser. Nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos. Onde que esbarra nisso, né? Eu tô fugindo aqui, mas tá uma delícia. Onde esbarra isso, Ricardo? Então, esse objeto de desejo, essa frustração, eu fui frustrado, né? Se a gente pegar a fase psicossexual, ela começa lá do zero, vai até hoje, né? Então tem os processos, a fase anal, a fase oral, né? Onde a criança tem a sua zona erógena na boca, de alimentar. A fálica, a latente, a genital, enfim. Mas, olha que interessante, no processo, na primeira fase ali, que é a fase oral, aonde a criança vai se alimentar, né? Ela não entende muito bem o que é fome. Ela entende que ela tem um vazio e ela quer se encher daquele vazio. Então ela começa a amamentar.
ali é a primeira experiência de amor que ele tem fora do útero, né? É aquela pessoa que está ali, que está gerando essa conexão. O que acontece? As mães, elas abandonam tudo o que está em sua volta e elas se viram totalmente para aquele ser. Ok. O problema é que elas não entendem que esse ser vai crescer e ele precisa de autonomia. O que eu começo a fazer? As minhas frustrações, as minhas dores, aquilo que não foi bom para mim, eu quero fazer com que seja tudo bom para aquele filho, que ele não passe por tudo. Odeio essa frase, tá? Uhum. Que meu filho não passe por tudo que eu passei. Sim. Você só é quem você é porque você passou. Sim. Né? Então eu quero proteger. E essa necessidade ou esse desejo, né, de proteger é que faz com que você fique preso. Aí as fases vão passando, as crianças vão evoluindo. Elas vão passando pelas fases e elas vão aprendendo. Quando chega ali na fase genital, que é o período que a criança começa a compreender que o desejo não está mais em si, mas está no outro, os pais começam a falar: ah, é o aborrecente. Eu odeio também essa palavra, viu? O aborrecente é porque tá dando problema. Por quê? Porque ele já não é mais aquela exclusividade minha. Então eu estou perdendo o meu objeto de desejo. Sim. E aquele objeto de desejo precisa ser meu. Porque fui eu que criei. Sim. Fui eu que gerei. Então precisa ser meu. E com isso a gente vai impedindo os filhos irem, né? A gente assistiu algumas séries americanas, a gente percebe que quando os filhos estão em idade de ir para a faculdade, eles vão para outras cidades, né? Isso é para mim, tá? Particularmente, não sei o que os colegas pensam, mas para mim isso é fantástico depois que eu conheci a psicanálise. Sim. É fantástico porque é um estágio para a vida adulta, né? Eles precisam ter essa experiência. Eles precisam passar por essa vivência para eles encontrarem também quem são. Sim. Primeiro, que eles estão passando por um processo de luto terrível. Eles estão matando a criança para se tornar um adulto. Recentemente, um casal que faz parte do meu círculo de amizade teve um filho que passou numa universidade federal, foi para outra cidade. E esse casal entrou em profundo estágio de tristeza, e é o luto, né? Sim. É o luto da perda desse filho na qualidade de criança, atingindo a fase adulta, alçando os próprios voos, né? E eu até falei para esse moço, né? Eu falei: agora se prepara que você não volta mais para casa do papai e da mamãe, tá bom? Não volta mais, porque é tão bom a gente adquirir a nossa liberdade. Sim. A nossa privacidade e olhar os nossos pais com a figura que de fato eles representam na nossa vida, e a gente sem mais dependência a esses pais e olhando na sua própria essência da paternidade e da maternidade. Sim, e é o que você falou logo no início, né? O papel. O papel. Né? Porque às vezes a gente só é pai e mãe. Não, o pai tem que cuidar, não pode deixar faltar nada, tem que dar educação, tem que dar comida, tem que dar estudo, a mãe é a mesma coisa. Mas e a função? Né? A função que é estar lá, que é ensinar exatamente isso para a vida. Né? É criar um ser humano independente, que é capaz de resolver as suas próprias situações. Quando eu não consigo ter essa função real de pai e função real de mãe, provavelmente eu vou ter um adulto cheio de complexos e problemas. Sim. Né? Sim. Então, quando a gente entende que é função, eu vou falar: nossa, que legal. Que bom que tá indo embora. Sim. Né? Meu filho Lucas, que a gente carinhosamente chama de Lucas Mano, que é um filho de coração, chegou para mim um certo dia e falou: pai, eu acho que eu vou fazer intercâmbio. Eu falei: não, meu filho, o pai não consegue fazer você não vai. Pai não consegue. O pai não consegue ficar sem você não vai. Não conhecia psicanálise ainda. Você não vai, como que vai ser lá fora? Que perigo que é esse? Ele falou: então faz o seguinte, só me ajuda a pagar um curso de inglês. Eu falei: tá bom, curso de inglês o pai ajuda. E aí ele fez o curso de inglês, trabalhava, se formou no técnico, e um certo dia ele chega e fala assim: tem uma surpresa para você. Qual surpresa, né? A gente pensa um monte de coisa. Sim.
de forma paternal, né? Pensa um monte de coisa e ele chega e fala assim: olha, eu tô com meu passaporte, toma aqui, tô indo pra Dublin, na Irlanda. Que gostoso. Foi exatamente assim que ficou o clima. E você? Silêncio. Silêncio. Aquele Eu- silêncio ensurdecedor. E eu falei, como? E ele falou, vou na noite de Natal. Eu falei, não é possível. E ele foi. E aí me surpreendeu. Eu não sabia que eu tinha um homem daquele dentro de casa. Né? Que mudança, que homem preparado, que homem capacitado. Hoje é empresário, hoje está muito bem, é um orgulho para toda a família. Né? Então, ele fala, sempre que tem oportunidade, ele fala, pai, eu tenho que agradecer você, porque mesmo sem perceber, você me ajudou, Sim. né? Você me incentivou. E não foi fácil viver lá, né, na Irlanda. Foi muito difícil, mas ele decidiu. O intercâmbio era de 6 meses, ele ficou 8 anos. Olha, 8 anos. Né? E voltou hoje um homem magnífico. Né? Então, foi preciso, mesmo sem entender, foi preciso eu fazer essa função paternal, né? A função paterna de estar ali. E hoje eu tenho um orgulho de falar para eles: vai, tenta, corre atrás. Né? Se der cabeçada, sabe que eu estou por aqui, mas vai. É pior, a pior dor é a dor do si, Sim. né? Se tivesse feito, se eu fosse, se eu tentasse. Então isso foi bem interessante, essa função. Então eu comecei a fazer essa função. Horas a gente permite, horas a gente segura, horas a gente corrige, horas a gente impulsiona, né? Mas a base de tudo isso e sobretudo da minha família, a base de tudo isso é o diálogo. E é tão gostoso de essa nossa conversa, o seu diálogo, ele mostra que você tem na sua essência a paternidade muito aflorada. Sim. E é possível homens terem a paternidade muito aflorada. Assim como a mulher tem a maternidade, a gente presume, né? O cuidado está para com a mulher, o afeto está para com a mulher. Eu acredito muito na afetividade em relação ao homem e à paternidade. Eu acho de extrema importância. Sou filha, sou mulher, tenho um pai maravilhoso e esse pai representa... eu vou me emocionar. Mas ele representa tudo na minha vida. E a gente tem que dar valor a esses vínculos que nós temos. Acima do vínculo biológico. Sim. É o que ele representa na minha vida. O sangue, no final das contas, pouco importa. Sangue só serve para que a gente se torne herdeiro. Com certeza. Né? Judicialmente falando, só para ser herdeiro. Mas a função é isso. A função é isso. Eu acho que a Desirê agora foi a expressão dessa função. A função do pai foi tão certa, presente. Bom, a gente vê pela mulher que você é, pelo dinamismo que você tem, mas essa emoção ele foi pai, ele soube ser pai. Sim. Né? Então há essa possibilidade, sim. É natural também a gente ver hoje pessoas que não querem ter filhos. Né? E tudo bem, eu acho que esse não é o maior problema do mundo. E de contrapartida, eu vejo também essas pessoas sendo ótimos tios, né? Ótimas tias, ótimas madrinhas, padrinhos, e de repente fazem essa função. Entende? Eu não gerei filhos, mas eu tenho uma função paternal muito grande, eu tenho uma função maternal muito grande, e eu vejo isso com o meu filho Emerson e a minha nora Priscila. Olha. Né? Eles optaram por não ter filhos, para mim é super tranquilo, eu super respeito, mas você não tem noção do jeito que eles tratam os irmãos mais novos, né? E que inclusive é sobrinho, afilhado. Os meus netos, o jeito que eles tratam, os afilhados que vieram com a vida para eles são assim uma figura maternal e uma figura paternal muito grande. Sim. Né? O Gabriel, meu filho mais novo, ele ama essa madrinha dele, Priscila, assim, com amor enorme. E ela tem essa função até maternal mesmo, sim, na vida dele.
E olha uma coisa interessante que você falou, né, Ricardo? O sangue ele só vai servir para efeitos patrimoniais. E eu não sei se você sabe disso, mas quando a gente fala na filiação socioafetiva, em termos legais, que tem a possibilidade de você adicionar o nome de mais um pai e o nome de mais uma mãe na certidão de nascimento daquela criança, isso também gera efeitos patrimoniais. Sim. Assim como também na adoção, né? E a gente entrando assim numa diferença entre a adoção, que é um procedimento e um processo extremamente mais rígido, Sim. extremamente burocrático, e aí é uma crítica, porque nós temos diversas crianças e adolescentes em abrigos, Sim. precisando ser adotados, né? E essa legislação pesada em relação à adoção, que traz um caráter extremamente burocrático. Se a gente for levar em conta aqui, né, do passo a passo para termos a habilitação, pré-cadastro, entrega de documentação, comparecimento à vara da infância, curso preparatório, avaliação técnica, e aí a sentença de um juiz proferindo uma decisão, e aí para que esse pretendente seja inserido no Sistema Nacional de Adoção. E esse procedimento aí de habilitação, ele gera em torno de mais ou menos um ano e meio aí para esse procedimento. Isso só para o procedimento de habilitação, Sim. né? E aí veio a questão da socioafetividade, e eu acho que ela tira um peso, e eu não sei se você vai concordar com o que eu vou falar agora, porque assim, a partir do momento que a gente fala de adoção, a gente tem a destituição do poder familiar de pai e mãe para entrarem os pais adotivos naquela certidão de nascimento. Então, exclui-se os pais biológicos e entram os pais que vão ocupar aquele espaço, certo? Então, tirou o vínculo biológico. Quando essa criança, adolescente, vier a se tornar adulto, adquirir a maioridade, ele tem o direito de buscar aquela filiação biológica. Sim. E que muitas das vezes eu escuto histórias de filhos adotivos quererem localizar os seus pais biológicos. Sim. Para saber a história. Que é importantíssimo, né? Que é importantíssima. E aí a gente vem na questão da socioafetividade e a gente traz um novo espaço para essa dinamicidade dos vínculos, né? Você não está excluindo a filiação biológica de ninguém. Uhum. Aquele indivíduo, ele nasceu a partir de. Isso. Só que ele não recebeu o afeto de quem os gerou. Sim. De quem os produziu. Sim. Né? E aí entram os pais socioafetivos, trazem a afetividade, trazem a criação, a responsabilidade no desenvolvimento e na formação daquele indivíduo que eu acredito que tem muito mais peso do que uma simples filiação biológica. Sim. E conheço famílias também que vivem muito bem, pais biológicos com pais socioafetivos, e todo mundo se entende muito bem e tá tudo certo. Esse é o nosso caso. E tá tudo certo. Tudo. Muito. E é até engraçado que a mãe de um dos meus filhos, às vezes a gente tá em algum lugar, algum evento, e ela vai me apresentar, ela fala assim, esse daqui é o pai dos meus filhos. Aí a minha esposa tá junto, ela fala assim, né, Helene? A Helene, o pessoal olha assim, às vezes ela, ele é o pai dos meus filhos. E fica só nisso. Não tem explicação, não tem nada. Você já sofreu preconceito? Não. Não? Nunca ouviu rumores? A gente escuta às vezes assim, nossa, como você tem coragem de colocar tanto homem em casa e só sua esposa de mulher? Você não tem medo? Não, são meus filhos. Não tenho medo dos meus filhos. E o respeito que todos eles têm. E aqui eu não posso também deixar de falar, né, dos meus sobrinhos. Meus sobrinhos todos têm um respeito por mim, paternal mesmo, a ponto de ter que tomar algumas decisões, me chamarem, pedirem, perguntarem para mim, e às vezes não tem esse contato com os pais, né? Então eu fui gerando também nessa história essa autonomia paternal, sabe? Então as pessoas não veem. Acho que uma outra vez escutei algo que pra mim não é tão irrelevante que eu nem me recordo muito bem, mas tipo, mas eles não são seus filhos legítimos, né? Não, eles são meus filhos legítimos. São.
Sim. Não tem diferença entre nenhum deles. São meus filhos. Meus filhos. Simples assim. Simples. A gente ainda escuta umas nomenclaturas. Esse é meu filho adotivo. Esse é meu filho biológico. Não, é simplesmente filho. É. E até porque, se você for parar para ver bem, você não precisa dar satisfação da sua vida para ninguém, né? E justificar o status daquele filho. Sim. E qual origem aquele filho se deu. Né? Ele é simplesmente seu filho. Meu filho e pronto. Agora, fala pra mim, Ricardo, a psicanálise, como que ela enxerga, e se ela enxerga, na busca busca pelo filho ideal, ela tem isso, ela tem uma busca pelo filho ideal? Você como pai, tem essa busca? Eu acho que tá ligado, e a psicanálise também diz isso, que isso diz mais sobre mim do que sobre eles, né? Porque o que é ideal? O que é? É o que é ideal. E às vezes o que é ideal para mim não é ideal para você, Sim. né? Mas o que eu busco ali é, quando eu vou em busca desse filho ideal, seja ele produzido por mim ou buscado por mim, por que eu tenho buscado no outro talvez aquilo que falte em mim? Eu só quero um filho. Né? Então eu preciso ter essa visão. E tem uma máxima que a psicanálise nos traz, e isso é muito sério e causa até um impacto, que, por exemplo, o filho não precisa gostar de pai e mãe. E nem pai e mãe precisa gostar de filho. Precisa ter respeito. Sim. Né? Precisa ter respeito. E esse respeito talvez é o que gere um grande amor entre os dois. Ou entre os três. Com certeza. Então, quando eu vou buscar o filho ideal, eu tô em busca de algo sobre mim e não sobre o filho ideal. Primeiro, o que é ideal, né? Como a gente já falou. E depois, por que o outro precisa ser ideal? E a gente vê muito isso não só com os filhos. A gente vê isso em relacionamentos, né? Eu amo você se você for do jeito que eu quero que você seja. Isso não é amor. Não. E uma coisa muito interessante. Ou amor a si próprio, mesmo, né? É narcisismo isso. Sim. Né? Desculpa. Sim. O que você falou lá nos bastidores, né? Quando um casamento termina, passaram-se 20 anos ali de relacionamento e as pessoas falam, não deu certo. Repete isso pro pessoal, eu achei bem interessante. Eu vejo dessa forma. Às vezes um casal viveu 20, 30 anos juntos, construíram muitas coisas juntos, e em um momento eles se olham e dizem, não dá mais, vamos nos separar. Enfim, o ambiente não começou a ficar legal, vamos nos separar. As pessoas, nossa, não deu certo. Não, gente, peraí, não é assim, deu certo. Deu certo até ali. Né? Então, até ali deu certo. Se a gente é maduro, a gente vai olhar e falar, realmente não deu certo, vamos cada um para um lado e vamos ser felizes, né? Sim. Afinal de contas, a nossa busca diária é pela felicidade. Então, ser feliz de alguma forma. Dizer que não deu certo, para mim, não cabe. Né? Sim. E é interessante que com a minha esposa, todo relacionamento é um contrato. Né? Você que é do direito sabe, pode dar uma aula aqui pra gente. Mas todo relacionamento é um contrato. E esse contrato, ele é feito em cima daquilo que você decide fazer, seja com filho, com esposa, com namorado, com amigo, com pai, com mãe. Quando aquele contrato ele começa a não dar certo mais porque alguma cláusula está sendo invalidada, ou você senta e revê o contrato, vamos adequar ele a esse novo momento, ou esse contrato tem que ser rompido. Sim. Né? E a gente precisa ser maduro para entender, olha, tá, foi bom até aqui, mas a partir daqui a gente precisa ter um novo contrato para viver. É meio duro falar isso, né? Mas eu tô falando enquanto psicanalista. Será que vale a pena? Aí, com a minha esposa, a gente tem uma conversa antiga. Eu tenho 35, 36 anos de casado, e a gente um dia sentou e falou, olha, eu não sou seu dono, você não é minha dona. Então, se um dia ficar insustentável a nossa relação, até pelos nossos filhos, vamos cada um do seu lado, respeitando. Pode ser que um dia apareça alguém que naquele momento chame mais atenção do que eu, ou uma outra pessoa que chame mais atenção do que você. E se eu estou bem psicologicamente, eu vou ser maduro.
Com certeza. Você madura para falar, tá bom, segue o seu caminho. Até porque a melhor forma de amar alguém é deixá-la livre, né? Essa é a melhor forma de amar. E esse é um amor tão gostoso, né? Sim. Porque é um amor leve, é um amor sem cobrança. Sim. Né? Respeitoso, né? Respeitoso. E eu achei muito interessante quando você colocou que a questão contratual, e realmente nós estamos contratando o tempo todo. Sim. A partir do momento em que eu acordo, eu aperto o interruptor, eu já acabei de contratar com a empresa de energia. Sim. Então, estamos a todo momento em contratos. E quando a gente fala em contratos de família, que tem a pacta sunt servanda, o princípio da mínima intervenção do Estado. Eu tive até recentemente uma decisão em um processo de um regime de convivência, onde a gente entabulou um acordo entre as partes e fixou um regime de convivência da criança para com os pais que estavam se divorciando, mas amigavelmente. Só conduziram aquele divórcio para ser homologado em juízo com as suas respectivas regras. E aí veio o Ministério Público e opinou da seguinte forma: não, essa criança não pode ficar nesse formato meio período de tanto X de tempo na casa da mãe e meio período em tanto X de tempo na casa do pai, porque isso não vai ser bom para ela. Excelência, essa criança já vive assim há X tempo. Isso é o que funciona para a dinâmica dessa família. Isso é o que está bom para eles. O que está sendo aqui amigável, Vossa Excelência quer tornar isso litigioso. Olha só, um terceiro querendo colocar regra na dinâmica daquela família. E esse é o time que eu entendo do direito, que a gente está num momento muito complicado, porque o direito está tentando trazer um regramento ali, um sistema para que aquelas famílias se fechem naquele sistema, as quais, no direito contemporâneo, a gente tem muito mais abertura de contratar, de estar em relações, de oferecer novas dinâmicas familiares. Então é um tempo diferente. Eu ainda acho que a gente tem muita acomodação aí. Você sabe, Desirê, que assim, naquilo que eu tenho dentro de mim, naquilo que eu acredito, eu ainda acredito nesse formato de família que vai conviver até que a morte os separe. Isso é muito bonito, é o que a gente quer. Os filhos têm esse desejo. A gente sofre até depois de adulto se o pai e mãe se separam, porque é um luto. Você mesmo falou isso aqui, é um luto. O meu desejo é esse, né? Eu venho de uma crença religiosa que acredita nesse relacionamento, de formar uma família, de crescer, enfim. Mas nós precisamos entender também que o mundo evoluiu, mudou. E eu preciso respeitar essas mudanças, né? Uma criança, ela sente quando os pais se separam, mas elas também sentem, mesmo que não haja briga, que não haja ofensas, ela sente, a sensibilidade da criança faz com que ela sinta um ambiente hostil. Sim. E isso também vai fazer mal para o decorrer da vida dessa criança. E assim, né, Ricardo, a sua vida, ela passou por um encontro de almas, né? Sim. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, em casos de devolução de crianças de adoção, que isso beira um absurdo, gente. Sim. Beira um absurdo. E acontece muito, infelizmente. Demais. Aí você para e pensa, vamos correlacionar com a sua situação. Essas crianças chegaram, adolescentes, chegaram para você: posso te chamar de pai? Você também? Vamos parar na sua contrapartida, parar para pensar. Você poderia também ter falado: não. Sim. Eu não ocupo esse espaço, né? Mas ali foi um encontro, né? Sim. E olha a responsabilidade dessa resposta. E aí a expectativa deles, né? Eles, os meus filhos, têm convívio total com as famílias, né? E eu fico muito feliz, sou muito grato por isso. Mas se você adota uma criança, faz todo esse processo. Primeiro que o processo também é cansativo para quem faz. Sim. Né? Você vai conhecer uma criança que possivelmente vai fazer parte da sua família. Você cria uma expectativa naquele que talvez está totalmente sem esperança. E quanto mais velho a criança fica, menos possibilidade ela tem de encontrar um lar. Aí você vai, chega, cria essa expectativa na história dessa criança. Agora eu não quero mais. Ou você leva para casa e fala: não, deu trabalho, eu não quero mais. Quiçá
Só os filhos que você adota não desse trabalho. Agora, quando você tem um filho biológico, você não pode devolver. Você tem que cuidar. Sim. Agora, por que eu vou ser dessa forma com o outro? E interessante porque as suas relações de socioafetividade, elas se deram a partir já de uma idade que tinha passado o ciclo de primeira infância, Sim. né? Onde tem a formação e a construção de valores, caráter e Sim. tudo mais. Você acredita que esses vínculos a partir da passagem da primeira infância, eles são até mais sólidos quando, em comparação àqueles constituídos em ciclos de primeira infância? Eu acredito que sim. E tem uma frase que eu uso em casa para alguns dos meus filhos que às vezes fala assim: nossa, mas o Lucas é mais querido. Eu falo, não. Se a gente for ver numa esfera, o Lucas me foi entregue, o Lucas e o Gabriel me foi entregue, eu acredito em Deus por Deus. Deus falou, olha, é esse que vai compor a sua vida familiar. Os meninos, eu tive a oportunidade de olhar para eles e de amá-los antes mesmo de se tornarem filhos, né? E eu digo para eles, eu tive o privilégio de escolher vocês de alguma forma. Então, o carinho, vê que não muda, né? É a mesma coisa, a mesma intensidade que eu tenho por um, eu tenho por todos, assim como eu também tenho que frisar que eu tenho pelos meus sobrinhos. Meus sobrinhos, eu também tenho um sentimento paternal por eles muito grande. Eu viro um leão, se acontece alguma coisa com qualquer um dessa Sim. molecada. Mas quando eles estão maiores, a gente consegue compreender melhor aonde dói, a gente consegue ter essa troca melhor. Eu estava disposto a ser pai deles. Então a gente teve muitas conversas, a gente chorou junto, a gente riu junto, a gente brigou, né, para constituir toda essa família. As pessoas falam, eu tô na fila da adoção já há tantos anos. Vai ver o perfil que essas pessoas querem, né? É muito nichado. É branco, de olhos claros, recém-nascido. Né? E aquele que tá lá, nunca teve essa oportunidade? Mas é justamente isso, é a falta de... Eu penso que tudo se baseia em educação, né? A mídia deveria investir mais na educação para adotar essas crianças. Quase não se vê divulgação em mídia. Até em questão de excluir esse preconceito, trabalhar na exclusão desse preconceito, até em termos raciais. Sim. Poxa, porque se a gente for parar para pensar, a nossa população é uma população extremamente miscigenada. Muito. Aí quer dizer, qual a quantidade de brancos em fila de adoção? Não temos, né? Mas voltando na questão da idade, agora eu tive a percepção, ouvindo a sua história, dos vínculos serem até mais genuínos, já com uma idade mais... eu acho que... mais avançada. Eu acho que essa identificação até aumenta, né? Sim, sim. Não acho que da figura paterna, mas da criança mesmo. Porque a gente considera criança até os 21 anos, tá? Sim. Então até acho que aumenta em relação a eles, porque eles olham e falam, olha, eu acho que é esse modelo, né, de pai que eu quero, esse modelo de família que eu quero, eu me sinto parte dessa história. Sim. Há estudos que dizem que o córtex ainda não atinge a maturidade enquanto não tiver o fechamento do córtex frontal, né? Para a neurociência é 25 anos. 25 anos. Então a gente tem ainda mais um tempinho né? Então você falou, olha, que importância, né? Esse tema. É um tema de bastante necessidade, especialmente para aqueles que pensam que a adoção é a solução. Nossa, desculpa. Foi espirro? Saúde. Obrigado. O ar vai pegando e vai trabalhando as pregas. Eu falo que aqui a gente deixa o podcast fluir e tá tudo bem, não tem cortes. Mas, então desculpa, imagina. Desculpa pra você que tá acompanhando, viu? Que olha, pegou firme aqui. Somos seres humanos. Não é?
Então, Ricardo, a gente tem que pensar, né, da importância desse tema, porque às vezes aqueles que acham que a adoção é uma solução para o seu desejo de paternidade e maternidade, pensa também na questão dos vínculos socioafetivos, Sim, né? Isso pode ser uma realidade para muitas famílias, né? com certeza. Para muitas E eu famílias. queria até deixar para você que nos acompanha, que sente o desejo, que às vezes tem medo, né? Existe muito medo. Será que eu faço? Será que eu entro nesse processo todo? Se você perguntar para mim, eu digo, faça, né? Você vai ver como é bom poder abrir não só as portas da sua casa, mas abrir o seu coração para alguém que precisa desse abraço, desse acolhimento, precisa da tua história, que não teve essa oportunidade, e o quanto isso vai fazer toda a diferença para esse ser que às vezes só quer ser visto e amado, né? Então, se você está pensando, não pense muito não, vai lá e ame essa criança que está preparada para você, que está sendo gestada no seu coração e abrace com todo carinho. Legal, Ricardo. E como essa união, como que você acha que essa união entre o direito e a psicanálise, como podemos trabalhar juntos na construção de um futuro melhor para essas famílias? Olha, o direito, ele vai cuidar de tudo aquilo que faz parte da sua alçada, que toda parte documental, toda a parte processual, né? Então, ele vai trabalhar ali. Nós, psicanalistas, podemos entrar como suporte, o psicólogo pode entrar como suporte para a evolução desse eu, né? Dessa família que vai passar por esse processo, porque sempre que chega um filho em casa, é uma grande mudança que acontece, né? Uma mudança total, o ambiente vai mudar, a relação entre marido e mulher vai mudar, aquela criança precisa de atenção, precisa de cuidado, e a gente entra trabalhando mesmo essas questões do inconsciente. Você falou uma coisa muito interessante, você falou, vem com uma história diferente, uma formação diferente, dependendo da idade, vem com um caráter diferente, É né? verdade. Então você precisa entender tudo isso, respeitar. O que eu vejo às vezes é pais querendo mudar a forma do filho ser, mudar o jeito que o filho é, né? Se o filho age daquela, não, não pode, não é assim, eu não aguento mais, eu tô pensando em desistir porque é muito difícil. Não, você precisa respeitar. Então, Sim, nós, terapeutas, nós vamos dar esse suporte para trabalhar esse inconsciente, marcado pela dor. sim. Ah, mas foi deixado numa casa para ser adotado com um recém-nascido. Ele sentiu. É, Ele com sentiu. certeza. Melanie Klein diz que nós começamos a formar a nossa consciência desde o útero da mãe, né? Então, uma rejeição ela pode também começar lá no útero, Sim, né? Então, essa criança já vai vir toda cheia de estigmas. sim. Então, a gente precisa entender. Vai mudar a rotina de um pai, de uma mãe, né? Se é um casal recém-casado ou que tem um pouco de mais tempo, a conexão entre o casal é diferente, né? A gente até dá apelidinho pro namorado, pra namorada, pro marido, pra esposa, pra ficar meio Sim. infantilizado. Isso vai acabar, né? Porque a criança precisa dessa atenção. Então, isso também causa um tremorzinho ali naquele contrato entre o casal. O terapeuta entra para dar esse suporte, para trabalhar essas emoções, né? Ensinar essa família, pai, mãe e filhos, a nomearem as suas emoções, É muito entender os seus gatilhos, É, né? E aí a gente começa a respeitar. Se trabalharmos juntos, o processo é demorado, é complicado, é estressante. sim, Então vamos supor que a doutora Desirê está cuidando de uma família que está num processo de adoção. Se eu trabalho junto com ela, percebendo as dores emocionais daquela família, com certeza ela vai ter condição de fazer um trabalho muito mais eficaz, né? E isso eu acredito, tá? sim. Que daria muito certo. Com Muito certeza. certo. Que legal, Ricardo. E conta pra gente, você tem alguns livros, né? Sim. Escritos. Quais são, Ricardo? Eu tenho 5 livros, mas Legal. eu trouxe 2 que falam muito desse cuidado mesmo da família. Esse, Quando a Alma Floresce, um olhar da psicanálise para a terceira idade, ele vem falar desse cuidado
que um Sim. dia nós vamos ter com nossos pais, né? Todos filhos vão ter com seus pais, mas a gente também entender que com a velhice não acabou a história. Sim. Só mudou a forma de viver essa história. Então eu falo aí um pouquinho desse respeito, respeitar os limites. É, enquanto a gente vai ficando mais velho, a gente começa a valorizar algumas coisas que antes não tinham mais valor. E às vezes, quando a gente é jovem, a gente não entende esses valores, a gente fica mais lento, né? A gente fica mais seletivo. Então, eu venho falar sobre tudo isso que também precisa dar esse suporte para o idoso em casa, que, como diz o ditado, acaba virando uma criança. Verdade. Né? Então, esse livro fala um pouquinho sobre isso. Aqui, Ricardo, até abri na página 33, né? Abre aspas, a solidão é o lugar onde a liberdade e a alma se encontram. Khalil Gibran. Muito bonito. E é realmente uma atenção aos idosos, é um tema de extrema importância. Nós até nos conversamos, né, quando eu fui te visitar, sobre esse seu livro. E a gente precisa dar uma atenção também para os idosos, porque é possível também criar vínculos socioafetivos com idosos. Então, pensem nisso. É muito legal. E o outro, E Ricardo? As Sombras de um Bolo Amargo, ele é um livro, ele não é um livro técnico, é uma história, onde fala do Theo, que passou por uma situação psicológica muito forte na infância e bloqueou. Mas por conta disso ele teve algumas situações de ser uma criança muito introvertida, e essa figura paterna e materna foi muito importante para ele, e também bom relacionamento com amigos. E Que os legal. amigos ajudam ele a encontrar Que legal. o caminho da terapia e passar por um processo de cura, né? A psicanálise não cura, né? Mas de uma reformulação interior. E Theo cresce e se torna um psicólogo e começa a cuidar de crianças carentes. Léo sentiu um alívio imenso. Eles eram reais, eles queriam ser amigos. Talvez, apenas talvez, ele não estivesse mais sozinho. Né? Eu acho que tudo é sobre não estarmos sozinhos nessa nossa existência. Ferenczi, ele diz assim, que às vezes um analisado, ele precisa, não é da figura do terapeuta, aquele sisudo, sério, sentado na sua poltrona, simplesmente, né, observando ali, tendo uma escutativa, mas às vezes ele precisa de um pai, de um vô, ele precisa só de alguém que valorize a sua história. Com certeza. E eu acho isso muito lindo. E as pessoas querem que as histórias sejam valorizadas. Eu percebi e que meus filhos, eles só queriam ser ouvidos. Eles só queriam alguém que pudesse, que parasse o tempo para valorizar aquilo que eles tinham, né? Hoje quando a gente se encontra, a gente senta, a gente conversa. Hoje só o Gabriel de 14 anos que está em casa, os outros estão todos casados e eles vêm falar das conquistas, eles sentem prazer, eles querem me contar primeiro que estão grávidos, que conseguiram uma promoção, que vão fazer uma viagem. Então o mundo precisa de ouvidos. Pois é. Aí eu vou só relembrá-los. A gente tem duas certezas, que nascemos e que um dia partiremos. E nesse meio tempo, a gente precisa estar com outras pessoas. Não dá para sermos sozinhos. Não dá. Não. Por mais que nós gostamos da nossa própria companhia, eu amo a minha companhia, eu acho ela extremamente prazerosa. É a diferença da solidão e da solitude, né? Mas a gente precisa do outro. E triste daquele que acha que não precisa de ninguém. Sim. Né? E no final das contas, falar sobre socioafetividade e sobre a afetividade é sobre o carinho, sobre afeto, sobre o cuidado, sobre escuta, sobre colocar corpo no corpo e só acalentar as duas almas que estão ali no abraço. Muito bem. Né? Ricardo, o que você pode deixar pra gente de conselho, de dica para
principalmente homens, porque você é um homem que esteja passando por processo de adoção, por processo de regularização de vínculos socioafetivos. Qual é a dica que você deixa para esses homens e também para as mulheres, mas eu falo especialmente homem porque eu estou no privilégio de estar com um homem aqui ao meu lado. Olha, primeiro de tudo é você estar aberto a amar incondicionalmente, amar e respeitar, né? Porque o filho é um outro serzinho e a gente precisa aprender a ouvir. Tenha paciência, né? Para quem está num processo de adoção, ele é demorado, às vezes você perde as esperanças, mas tenha certeza que o filho certo, aquele que está preparado para a tua história, tá lá, só tá esperando o momento certo e vai chegar. A cegonha, né, vai passar lá e vai deixar para você. Então tenha paciência. E depois, procure não passar suas frustrações para os seus filhos. Eles precisam construir a história deles. Eu, infelizmente, demorei um pouco a entender isso, mas hoje eu acredito que eu estou conseguindo recuperar um tempo que isso não foi possível, né? Então, que você possa entender que ele tem uma história para ser construída, seja suporte e escute seus filhos, né? Quando eles chegarem, dê atenção, tenha ouvidos. Deus é tão sábio que ele nos deu uma língua e 2 ouvidos. Amém. Né? A gente falar menos e escutar mais. Valorize a sua família, ame a sua família, cuide da sua família. Ela é o bem mais precioso que você tem. Deus não sabia mais como te agradar. Não sabia. E aí ele te deu essa família, tá? Então você que está esperando a gestação desse filho, esse filho chegar, ame com todo amor, abrace com todo carinho, valorize esse presente que foi dado por Deus. E quero deixar uma dica de 2 livros muito legais. Até anotei aqui para não esquecer. O primeiro é do Augusto Cury, que eu gosto bastante. Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros, né? É tudo que a gente falou aqui. É muito legal. E um segundo, que é da Estela Costa, Pais Seguros, Filhos Fortes. Né? Então a gente precisa trabalhar isso em nós, essa segurança em nós, ser terapeutizado, porque a terapia me salvou mesmo, e para a gente ter a condição de dar um sentido melhor para os nossos filhos, né? Que eles sejam aí. Você falou uma coisa interessante, você falou: seu pai deixou um legado maravilhoso que te emociona. Sim. Né? É isso. Sim. É. A gente precisa deixar legado, não herança. A herança traça corrói, né? O legado não. Eu sou parte do meu pai e parte da minha mãe, carrego parte deles com muito orgulho e tenho orgulho de ser filha deles. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso para eles, e agora também deixando isso gravado, eu tenho que dizer que eu amo vocês. E família é tudo na minha vida. E eu acredito que para muitas pessoas que valorizam esse instituto, é um nome tão pesado, né? Rígido, mas eu acredito ainda nesse instituto, no instituto contemporâneo, seja a forma que for de família. Mas eu acredito que a família é que define a existência de um homem, de um cidadão e da história e do legado que ele quer deixar para as gerações futuras. Porque lembre-se sempre, estamos aqui só de passagem. E todos nós somos frutos de uma família. Com certeza. Seja ela perfeita ou imperfeita, somos filhos de uma família. Com certeza. Né? Tem uma frase de na verdade é uma canção de um amigo meu, que ele diz assim: ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. É isso aí. Esse é um legado lá de casa. A gente ama muito, a gente ama muito, abraça muito, beija muito, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Ainda devemos acreditar no amor. Muito. O amor é possível. É possível. E o amor transforma. Todas as coisas. Com certeza, Ricardo. Muito obrigada. Quero agradecer a sua presença. Foi muito enriquecedor. E eu amo mergulhar em piscinas profundas. E é sempre muito válido quando a gente consegue dialogar e ter uma conversa com bastante profundidade. Muito obrigada, e tenho certeza que todos vão se beneficiar
com a escuta da sua fala, viu, Ricardo? Imagina. Gratidão, viu? Pelo Obrigada. carinho, pela acolhida, pela simpatia. Desculpe se eu sair um pouco do tema, porque falar da Gostoso minha família demais. é apaixonante por mim. E quero agradecer muito mesmo o carinho que foi assim extremo. Você foi extremamente empática, abraçou não só a mim, mas a minha história. Eu agradeço. Agradeço você que nos acompanha. Quero agradecer aos meus filhos por me fazer um homem muito feliz, meus netos, sobrinhos, a minha esposa. E como a DCE falou, eu também sou fruto de um casal esplêndido. Um pai totalmente presente e uma mãe que para mim foi a base de tudo. Uma mulher que acreditava em mim mais do que eu mesmo, né? Mas nunca me impediu de voar. Ela fez uma figura materna muito forte. Ela sempre diz: vai, porque você pode aquilo que você quiser, só depende de você. Então isso me ajudou muito. Gratidão a todos vocês, gratidão desse rei. Gratidão. Obrigada. E esse é o propósito do Verso do Direito, um pensar além da norma, que a gente não possa ficar só restrito a artigos, códigos, legislações que regulamentam a nossa sociedade e que nós possamos olhar para o ser humano. Afinal, direito das famílias não existiria sem seres humanos. E se você nos seguiu até aqui, curta o nosso vídeo, ative o sininho e se ligue para o próximo episódio que estará por aí. Obrigada a todos e todas pela audiência. Até mais.